Olá, meus irmãos. Hoje eu quero fazer um comentário sobre o hangout que eu fiz com o nosso irmão Rubens no dia 1º e com outros vídeos que eu venho fazendo a respeito de Moisés. Muitas pessoas me mandaram e-mail nos comentários falando que Moisés é um homem do Pai, que foi um homem que Deus falou com ele, que foi usado por Deus. Para os irmãos que estão assistindo, que já entenderam a mensagem que eu queria passar para os irmãos, o que eu vou falar agora, meus irmãos, não é para vocês. Vocês que já entenderam, não é para vocês. De novo, vou me referir isso aos porcos indomáveis, hipócritas. Vai para o sistema religioso, é enganado a vida toda, e aí depois, quando vem alguém dizer do Deus deles, do deserto, o Deus do deserto não é Moisés? Não foi Moisés que liderou mais de 160 mil homens, milhares de crianças e mulheres, num total de talvez de 500 mil pessoas, foram muita gente. Quem era o líder não era Moisés? Está escrito, e foi expulso o dragão, a antiga serpente, o sedutor dos nossos irmãos. Quem que era o dragão, a antiga serpente, o sedutor, que seduziu todo mundo a sair da terra do Egito? Muitos me dizem, mas foi Deus que tirou com o braço forte. Claro, foi o Deus deles, o diabo, o próprio Moisés, o diabo, retirou aquele povo com o braço forte do povo do Egito e fez um favor. Eu tenho certeza que o faraó daquela época, depois que viu o que aconteceu, que ele estava com medo do povo ir, depois voltar e matar todo mundo e tomar o Egito. Mas graças ao Pai protegeu o povo do Egito daquela serpente chamado Moisés, dragão, diabo. Mas o povo não acredita não, o povo gosta de comer merda, o povo gosta de ser enganado. Se chega alguém para falar mal dessas cobras, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, Salomão, cobras. Diz uma coisa, seus hipócritas, que dizem que Moisés não é do diabo. Claro que ele não é do diabo, ele é o próprio diabo. Vou fazer uma pergunta para vocês, hipócritas irracionais, que vem dizendo que foi a Igreja Católica que mudou os mandamentos. Será mesmo? Vocês realmente conhecem as Escrituras? Então eu pergunto para vocês. Aqui estão as letrinhas. O Pai disse para não matar. Moisés manda matar. Quem é que mudou o mandamento? Foi a Igreja Católica, seus hipócritas? Ou foi aquela cobra, serpente, chamado diabo, Moisés? Mandou matar todo mundo, roubar as viúvas e os órfãos. Depois dele escrever aqueles 5 livros malditos, aí eles escreveram mais 2 ainda, para completar aquela praga daquele livro, que foi colocado em acordo com o Império Romano, colocaram os primeiros 5 livros aí, para enganar todo mundo. Ou você acha que essa Bíblia que está na sua mão, não foi para te enganar? Você acha que Moisés não sabia o que estava fazendo? Notem, nosso Pai diz, a antiga serpente, Moisés e Adão e Eva, estava lá, Moisés, a serpente. Quando Moisés vai no faraó do Egito, ele faz o bastão dele virar serpente. Vocês não entenderam as coisas? Não estão entendendo? Nosso Pai disse para não matar, e Moisés mandou o Deus dele, e ele mesmo, colocar úlceras malignas no povo do Egito. Matou crianças. Pergunto para vocês, hipócritas, irracionais, porcos irracionais. Vocês têm coragem de defender um demônio chamado Moisés, um diabo? Que é simples. Antiga serpente, dragão, o acusador. O Messias disse, o acusador é Moisés, o diabo, que nos acusa de dia e noite. É aquela cobra.
Mas vocês não querem entender. Eu vou dar uma dica para os irmãos que estão assistindo agora, para todos os irmãos. E os porcos irracionais, hipócritas, que quiserem realmente entender a palavra do Pai, o Criador do céu e da terra, e do seu Filho, o nosso Rei, o Messias. É simples. Peguem os 10 mandamentos que ele entregou para Moisés, para o diabo. Nosso Pai entregou para o diabo os 10 mandamentos. Moisés, o demônio. As letrinhas estão aqui. Ele entregou os mandamentos e depois Moisés mudou. Não foi a igreja católica, não. Se algum hipócrita dizer para você, foi a igreja católica, mudou, não foi, não. Quem mudou os mandamentos foi aquela praga chamada diabo, Moisés. Foi ele que mudou os mandamentos. Está escrito, as letrinhas estão aqui. Está escrito. Mas se vocês não querem acreditar, já fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, na cabeça de vocês, porcos irracionais hipócritas, que já foram dominados, a mente de vocês já foram manipulados, então vocês, muitos não vai querer voltar. Mas eu tenho certeza que alguns dos irmãos vão entender e vão sair dessa alienação, dessa manipulação que o sistema criou. O judaísmo, o catolicismo e as igrejas evangélicas, maçônicas, protestantes, gospel, criaram para manipular toda a população da terra. Muito simples. Amou o Pai, amou o próximo, provém do nosso Pai. Desafio a todos vocês, hipócritas, irracionais, porcos e domáveis, que acham que conhecem as Escrituras. É simples. Nosso Pai nunca pediu sacrifício de animais. Pega o Velho Testamento e vê se Abraão fez sacrifício. Vê lá. Jacó fez sacrifício. Olhe os que fizeram o sacrifício e notem. Do início ao fim. E vê qual é o lugar que eles se tomaram no final. Se eles mudaram até o final, foram para o lado do nosso Pai ou permaneceram do lado do diabo? Porque nosso Pai diz, desde o princípio do pai de vocês, no pai de vocês não é Abraão, Moisés? Desde o princípio, jamais pedir para os seus pais, nosso Pai falando, a seus pais. Vocês não dizem que Abraão, Moisés é o pai de vocês? Então é seus pais. Eles já escolheram o pai deles, que é Moisés e Abraão. Eles escolheram. Nosso Pai fala bem claro. Vocês têm o pai de vocês é o diabo. Moisés, aquela serpente, santo, abriu o mar vermelho em duas partes, seus hipócritas. Vocês não entenderam que ele abriu o mar vermelho em duas partes, dividindo? O povo dele sobreviveu. E o povo do Egito, eles mataram tudo na água? Não teve a divisão? Águas não são pessoas, hipócritas. Não teve a divisão? As 12 quadrilhas foram para um lado, junto com o seu líder, Moisés, diabo, foi para um lado. E o outro povo que veio, a água engoliu, matou todo mundo? Hipócritas, não conseguem entender isso? Meus irmãos, vocês que estão assistindo, é bem simples. Quer conhecer o nosso Pai, o caráter do nosso Pai? Amar o próximo, amar o nosso Pai. Ajudar o órfão, a viúva, as pessoas, os estrangeiros que estão passando necessidade. Ajudar. Quem faz isso, provém do nosso Pai. Quem ama o próximo, ama o Pai, provém do nosso Pai. Quem não faz isso, não provém. Então, leiam o Velho Testamento. Primeiros 5 livros foi escrito pelo próprio diabo, chamado Moisés. Tá aqui as letrinhas. Nosso Pai deu os 10 mandamentos de Moisés, não matarás. E ele manda matar? Quem mudou? Foi a Igreja Católica que mudou os 10 mandamentos? Ou foi aquela praga chamada Moisés? Então, meus irmãos, todos os profetas do passado, analisem um por um. Fez sacrifício de animais. Matou. Não provém do nosso Pai. Notem a diferença de Jeremias e Isaías. E muitas coisas eles manipularam para enganar vocês. Muitas coisas que o profeta Jeremias e Isaías falou foi manipulado. Eles falaram uma coisa, eles colocaram algumas frases para se encaixar com alguma coisa com Moisés. Que o Messias diz, bem claro, o que Moisés escreveu sobre mim é verdade. Moisés, o diabo, o inimigo mortal do Messias, que jurou matar ele quando ele viesse nessa terra, Moisés. O corpo nunca apareceu até os dias de hoje. E de repente no deserto 40 dias o diabo aparece, tentando o Messias. E depois de um pouquinho no Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias. Acordem, pensem. Fiquem alerta, meus irmãos.
Analisem todas as escrituras. Amor ao pai, amor ao próximo. Ajudar o órfão, a viúvo, o estrangeiro. Fazer o bem. Esse provém do nosso Pai. Notem todos os profetas. Vocês vão ver. Faz um filtro nas escrituras. Fazem um filtro. Vocês vão ver que vai sair muita pouca coisa boa. A maioria, meus irmãos, foi escrito pelos falsos profetas, Eliseu, Elias e outros, que eu não vou citar o nome, para que vocês pensem e analisem as escrituras e notem quem são os verdadeiros e quem são os falsos profetas. Então fica a mensagem para vocês, meus irmãos. Analisem as escrituras. Todo aquele no Velho Testamento que fez sacrifício, matou, analisem muito bem. E aí vocês vão saber se é do nosso pai ou não. Porque o Messias falava, cuidado com os falsos profetas. Elias, Moisés, Eliseu e outros são tudo falsos profetas, meus irmãos. Agora, vocês têm mente. Vocês podem pensar. Leiam as escrituras. E aí vocês vão descobrir quem são os verdadeiros profetas, os 24 anciões, que eu digo para vocês. A maioria dos 24 anciões, os 24 profetas, não estão na Bíblia. E nem nas escrituras. Só 2 ali que eu dou certeza para vocês. Jeremias e Isaías. Mas algumas coisas de Jeremias e Isaías foi blasfemado. Eles o adulteraram. Mas muito bem. Esses 2 eu já dei a dica para vocês. Esses 2 são parte dos 24. Mas ainda faltam 22. E se vocês lerem corretamente as escrituras, vocês vão ver que a maioria não está aí. O que eles escreveram nunca chegaram na gente. Então, meus irmãos, fico alerta. Comecem a analisar. Fizeram sacrifício. Mataram. Desconfiem. Porque o nosso Pai diz: aquele que ama o nosso Pai, o nosso Messias, não mata e não faz sacrifícios. Então, meus irmãos, fico alerta.